Vamos agora começar a falar sobre a estrutura da transferência de calor em dutos e para tal iremos utilizar a situação física mostrada na direita da tela, que mostra justamente um canal de placas planas paralelas com uma distância entre si dada por D maiúsculo, né? Sobre o qual incide na entrada desse canal um escoamento com velocidade inicialmente uniforme, dada por U maiúsculo, e temperatura também inicialmente uniforme, T. Nas paredes que formam esse canal é imposto um fluxo de calor Q2'. E dessa forma irão se desenvolver dois tipos de regiões diferentes, advinda justamente da interação desse escoamento com as paredes. A primeira das regiões, o primeiro tipo de região, nós já analisamos anteriormente, é aqui delimitado pelo pontilhado azul. Essa região, esse pontilhado azul delimita justamente a região em cujos efeitos viscosos da interação do escoamento com a parede são significativos, são mais significativos e são sentidos de fato pelo escoamento, sendo que o escoamento na zona mais central do canal basicamente ainda não foi afetado pela interação viscosa e pela desaceleração imposta por essa interação viscosa com a parede. Nós já analisamos anteriormente esse problema de entrada hidrodinâmica, que é o que de fato acontece até esse ponto aqui, até esse ponto em que as duas camadas limite, hidrodinâmicas ou mecânicas, como preferirem, se juntam, se mesclam. A partir desse ponto, nós temos que a zona que nós temos efeitos viscosos significativos ocupa toda a seção transversal do canal. Nós já analisamos essa situação anteriormente, inclusive determinamos o tamanho dessa zona como sendo o X maiúsculo que estabelecemos anteriormente. A novidade aqui fica por conta dessa zona indicada pelo pontilhado vermelho. Essa zona delimita justamente a zona que é afetada termicamente pela interação do escoamento com a parede, sendo que essa parte mais central do canal, do escoamento ao longo do canal, praticamente permanece inafetada com a mesma temperatura, a temperatura uniforme T1, enquanto aquela zona mais adjacente à parede, que vai se desenvolver ao longo de X, ao longo da posição longitudinal, ela vai se desenvolver. Essa zona pode ter uma temperatura maior ou menor, a depender do sentido desse fluxo de calor Q2'. Nós temos aqui então que a espessura dessa zona, em que os efeitos térmicos da interação do escoamento com a parede são sentidos, nós vamos chamar de ΔT, tal qual indicado aqui em vermelho, e novamente utilizaremos para aquela zona, para a espessura daquela zona, em que os efeitos viscosos da interação do escoamento com a parede são importantes, que nós havíamos identificado anteriormente, desde que o postulado fosse válido, com a espessura de uma camada limite que se desenvolve tanto adjacente à parede inferior quanto adjacente à parede superior, nós vamos novamente utilizar essa notação delta. Nós vamos utilizar aqui dois casos particulares, nós vamos analisar dois casos em particular. O primeiro deles é o caso de um fluido com um número de Prandtl muito menor do que 1, que nós havíamos identificado anteriormente com metais líquidos. E nós já vimos anteriormente que para esse caso de Prandtl muito menor que 1, nós vamos ter que, nessa região aqui, essa região em que nós temos o desenvolvimento tanto dessa zona afetada termicamente quanto da zona afetada pelos efeitos viscosos, nós vamos ter que essa zona afetada termicamente tende a ser muito mais espessa para esse caso em particular do que a zona afetada pelos efeitos viscosos. E é isso que é indicado justamente na figura mostrada, beleza? Nós temos aqui então a equação governante para justamente o desenvolvimento térmico, para a equação da energia de fato, tal qual escrita para uma dissipação viscosa desprezível e também propriedades termofísicas constantes. Nós temos então que o U dt dx mais V dt dy é igual a alfa vezes a derivada segunda da temperatura ao longo de x, ao longo da posição longitudinal, somado com alfa, a difusividade térmica,
vezes a derivada segunda da temperatura em relação a y, em relação a essa direção perpendicular a cada uma dessas paredes que formam o canal de placas planas paralelas. Nós novamente vamos empregar aqui análise de escalas, tendo como sistema justamente essa zona delimitada em vermelho entre a parede e esse pontilhado vermelho, seja a parede inferior ou superior, a zona em que os efeitos térmicos são sentidos pelo escoamento. Nós, portanto, vamos ter que, na análise de escalas, esse primeiro termo aqui terá a escala dada por U, sendo U justamente aquela velocidade uniforme do escoamento incidente, vezes a escala da variação de temperatura, que nós vamos chamar de ΔT, dividido pela escala de x. Escala de x aqui que será um L, que nós iremos tomar esse L como sendo justamente a distância da entrada do canal até o ponto em que estamos analisando, o ponto, a seção transversal que estamos analisando na nossa análise de escalas. Nós temos então que o segundo termo será a escala de V, que pelo princípio de conservação da massa, nós já vimos anteriormente, a escala de V para essa situação será a escala de U, ou seja, U maiúsculo, multiplicado pela razão entre a espessura da camada limite hidrodinâmico, delta, dividido por L, multiplicado por sua vez pela escala da variação de temperatura, ΔT, dividido pela escala de Y, que para esse sistema que estamos analisando, essa região, essa zona aqui afetada pela interação térmica com a parede, nós estamos chamando essa espessura, a espessura dessa zona de ΔT, o delta minúsculo, Portanto, a escala de Y para esse sistema que estamos analisando com a análise de escalas, a escala de Y será o ΔT. Por sua vez, o primeiro termo condutivo na direção longitudinal, terá a escala dada por alfa, a difusividade térmica, multiplicada pela escala da variação de temperatura, ΔT, dividido pela escala de x, o L, elevado ao quadrado. Já o segundo termo condutivo na direção y, na direção perpendicular às paredes, terá a escala dada por alfa, vezes a escala de variação de temperatura ΔT, dividido pela escala de y, que para esse sistema que estamos analisando, será o delta minúsculo, T, elevado ao quadrado, ou seja, a espessura dessa zona que sente os efeitos térmicos, elevada ao quadrado. Por sua vez, nós podemos multiplicar cada uma dessas escalas por um termo, um fator dado por ΔT ao quadrado, dividido por alfa, vezes ΔT, sendo esse ΔT aqui do denominador aquela escala da variação de temperatura. Ao fazer isso e rearranjar, nós descobrimos que a escala do primeiro termo convectivo será U vezes L, dividido por alfa, vezes a espessura dessa zona afetada pelos efeitos térmicos elevado ao quadrado, dividido por L ao quadrado. Já o segundo termo convectivo terá uma forma bastante semelhante, com exceção feita a uma razão entre o delta e o ΔT. Ou seja, a escala dele passará a ser U vezes L dividido por alfa, vezes também o ΔT elevado ao quadrado dividido por L ao quadrado, vezes um fator dado por delta sobre ΔT. Já o primeiro termo condutivo na direção longitudinal, a escala dele passará a ser simplesmente ΔT ao quadrado, dividido por L ao quadrado. Enquanto o último termo, o termo condutivo na direção Y, terá a escala unitária após a aplicação desse fator. Nós podemos reconhecer de aulas passadas essas escalas que apareceram aqui e, de fato, essas são as escalas associadas com o desenvolvimento da camada limite térmica para esse caso, para o caso dos metais líquidos. Portanto, nós podemos proceder, então, a partir de agora, com a mesma análise que fizemos naquela oportunidade, partindo, então, do postulado da camada limite térmica, que nos diz justamente que ΔT, essa espessura dessa zona
afetada pelos efeitos térmicos tenderá a ser muito menor do que L. Dessa forma, nós vamos ter que esse termo aqui, esse termo condutivo na direção x, se o postulado for válido, tenderá a ser muito menor do que 1, muito menor e muito menos importante do que esse termo aqui, condutivo na direção y. Portanto, nós podemos, de maneira geral, desprezá-lo desde que o postulado da camada limite térmica seja válido. Nós temos também que, no caso aqui, em que o número de Prandtl é muito menor do que 1, caso de metais líquidos, o delta, a espessura da camada limite hidrodinâmica, tenderá a ser muito menor do que a espessura da camada limite térmica. Dessa forma, nós temos que esse segundo termo, o termo convectivo na direção y, o V dt dy, tenderá a ser muito menos importante para esse caso aqui de Prandtl muito menor do que 1, do que o primeiro termo convectivo, o dt dx. Portanto, podendo também ser desprezado, né? Sendo que o delta sobre ΔT tende a ser muito menor do que 1. Se nós, então, identificarmos o U vezes L dividido por alfa como sendo o Peclet baseado em L, nós podemos, então, reescrever essa análise de escalas aqui, ter como resultado dessa análise de escalas que ΔT sobre L é da ordem de Peclet baseado em L elevado a menos meio, que é o mesmo resultado que já havíamos obtido anteriormente e o que nos leva à conclusão de que esse postulado aqui será válido desde que o Peclet baseado em L seja muito maior do que 1. Muito bem, toda essa análise é uma breve revisão, na realidade, do que nós já havíamos visto. Vamos transpor agora esses resultados justamente para essa análise que estamos realizando aqui. Nós temos que essa zona em que nós temos esses efeitos térmicos mais significativos, ela vai crescendo ao longo de x, até o que pode ser tirado justamente dessa relação de equivalência, dessa análise de escalas feita aqui. Nós temos que a espessura da camada limite térmica ela vai crescer com a raiz quadrada de L, com a raiz quadrada da distância até a entrada do canal de placas planas paralelas, né? Só que ela não pode crescer indefinidamente. Ela só pode crescer até o ponto em que nós temos que a zona afetada termicamente, essa camada limite térmica, ocupa toda a seção transversal do nosso canal, né? O que diferencia justamente os escoamentos internos, os escoamentos indutos, daquilo que nós vimos no caso de escoamentos externos. É justamente isso que a camada limite não pode crescer indefinidamente. Portanto, para indicar aqui o tamanho dessa zona em que nós temos o crescimento da camada limite térmica, que nós vamos também chamar de zona de entrada térmica, e que nós vamos chamar aqui também, desde que o postulado seja válido, ou seja, que o número de Peclet baseado em L seja muito maior do que 1, nós vamos chamar essa zona também de zona de crescimento da camada limite térmica, na realidade das duas camadas limites térmicas, né? Uma associada à parede superior e outra à parede inferior. Nós vamos dar essa notação para o comprimento dessa zona, justamente para o tamanho dessa zona em que nós temos o desenvolvimento dessas camadas limites térmicas. Nós vamos dar a notação de x maiúsculo com um t como subscrito. Utilizando, então, essa análise de escalas aqui e reconhecendo que, ao final dessa zona, nós temos que o ΔT, a espessura da camada limite térmica, passará a ser da ordem de d, da ordem da distância entre as duas placas que formam o canal, e também associando o L, essa escala de x, ao final dessa região com o xt, né? Nós podemos tirar, então, dessa conclusão e dessa análise de escalas para a camada limite térmica, que d dividido por x baseado em t, né, será da ordem justamente da raiz quadrada de alfa sobre u, vezes 1 sobre x baseado em t elevado a meio. Multiplicando os dois lados, então, por xt sobre d,
e também rearranjando, nós podemos chegar à conclusão daqui que xt dividido por d, dividido por pq baseado em d, baseado na distância entre as duas placas, elevado a meio, tem que ser da ordem de 1. Ou seja, essa é a forma, pelo menos no sentido da análise de escalas, de determinarmos o tamanho dessa zona em que nós temos o crescimento da camada limite térmica. Nós temos que, ao fim dessa zona, a raiz quadrada desse comprimento, desse tamanho dessa zona na direção x, esse x maiúsculo t, dividido pela distância entre as duas placas, dividido pelo pq baseado nessa mesma distância entre as duas placas, a raiz quadrada disso tudo tem que ser da ordem de 1, para que tenhamos um desenvolvimento completo, pelo menos no sentido do desenvolvimento da ocupação dessa zona afetada termicamente, que passará a ocupar toda a seção transversal do nosso canal. A partir desse ponto em que as duas camadas limites térmicas se juntam, ou seja, que toda a seção transversal é afetada termicamente pela interação com a parede, nós temos que, para esse caso em que o Prandtl é muito menor que 1, para o caso dos metais líquidos, apenas a camada limite hidrodinâmica permanecerá se desenvolvendo até o ponto em que as duas camadas limite hidrodinâmicas também irão se juntar no que caracteriza justamente o desenvolvimento completo hidrodinâmico que já analisamos anteriormente e inclusive determinamos o tamanho dessa zona de entrada hidrodinâmica, esse X maiúsculo em outra oportunidade. Essa zona entre o ponto em que as duas zonas afetadas termicamente se juntam, essas duas camadas limites térmicas se juntam e toda a seção transversal passa a ser afetada termicamente, ou seja, o fim dessa zona de crescimento da camada limite térmica, e o ponto em que nós temos o desenvolvimento hidrodinâmico completo, essa zona entre esses dois pontos, nós vamos chamar aqui de zona intermediária. E justamente agora nós vamos aplicar a análise de escalas para ver como se comporta a equação da energia nessa zona intermediária. Para empregar a análise de escalas no mesmo sistema que vínhamos empregando a análise de escalas até aquela discussão que tivemos agora há pouco, nós temos que agora toda a seção transversal passa a ser afetada termicamente e, portanto, a escala na direção y dessa zona, desse sistema que iremos utilizar na nossa análise de escalas, a escala na direção y passa a ser da ordem de d, da ordem da distância entre as duas placas que formam o canal. E, por sua vez, passa também a ser fixa, passa a não variar mais ao longo de x, ao longo da posição longitudinal, como ela variava até então. Vamos agora, então, aplicar a análise de escalas a cada um dos termos da equação da energia mostrada justamente na tela. O primeiro termo convectivo terá uma escala dada por U maiúsculo, que é a velocidade do escoamento uniforme incidente, também a velocidade média do escoamento ao longo desse duto, vezes a escala de variação da temperatura. Aqui cabe um adendo esse que até o momento estávamos sem fazer distinção entre a variação da temperatura na direção x e a variação da temperatura na direção y. Isso porque ambos tinham a escala dada por uma diferença de temperatura entre a temperatura da parede e o Tin, que era constante, essa temperatura do escoamento incidente, que era constante e permanecia constante na zona ao redor do centro do canal, justamente porque essa zona ainda não havia sido afetada pela interação térmica com a parede. No entanto, a partir do momento em que passamos desse comprimento x com subscrito t, ou seja, a partir do momento que passamos dessa zona de crescimento da camada limite térmica, a escala de temperatura no centro do canal deixa de ser o Tin. Na realidade, já pode ter mudado significativamente dessa temperatura do escoamento incidente.
Nós já vimos isso anteriormente, essa temperatura característica anteriormente, que foi naquela discussão da aula passada sobre a temperatura média de mistura. Nós iremos então determinar com mais calma daqui a pouco essas escalas de variação de temperatura na direção x e y. Por enquanto, vamos apenas nos restringir a fazer uma diferenciação na notação. Portanto, a variação da temperatura na direção x, nós vamos adicionar um subscrito x justamente para indicar em que direção estamos tomando essa variação da temperatura. Tudo isso dividido pela escala na direção x, a escala de x, né, que é dada justamente pelo L, que é aquela distância entre a entrada do canal até o ponto de análise, até o ponto em que nós temos uma espessura da camada limite hidrodinâmica delta. Por sua vez, o segundo termo convectivo ele tem uma escala dada por U vezes delta sobre L, o que advém justamente do princípio de conservação da massa, multiplicada pela variação de temperatura, só que agora na direção y, né? Dividido pela escala de y, que para essa zona intermediária aqui passa a ser da ordem de d, da ordem da distância entre as placas que formam o canal de placas paralelas, e também passa a ser fixa, né? Diferente da análise de escalas que desenvolvemos anteriormente, ela passa a ser d. O primeiro termo condutivo, né? O termo condutivo na direção x, ele passa a ter uma escala dada por alfa, vezes a escala da variação de temperatura na direção x, ou seja, ΔTx, dividido pela escala da direção x, a escala de x, elevado ao quadrado, que nada mais é do que o L elevado ao quadrado. Por sua vez, o segundo termo condutivo, o termo condutivo na direção y, na direção perpendicular às paredes que formam o canal, a escala desse termo condutivo será dada por alfa, a difusividade térmica, vezes o ΔT, a escala da variação da temperatura na direção y, o ΔTy, né? Dividido pela escala de y elevado ao quadrado, que para essa zona intermediária será o d elevado ao quadrado. Vamos agora aplicar um fator esse dado por d elevado ao quadrado dividido por alfa, ΔT e y, a cada uma dessas escalas em separado. Começando pela primeira, ao aplicar esse fator e rearranjar, nós obtemos então que U vezes d dividido por alfa, multiplicado por d sobre L, multiplicado por ΔTx, dividido por ΔTy, será a escala após a aplicação desse fator do primeiro termo convectivo. Por sua vez, no caso do segundo termo convectivo, nós teremos que a escala dele após a aplicação desse fator será dada por U vezes d, dividido por alfa, vezes d sobre L, vezes delta, a espessura da camada limite hidrodinâmica, dividido por d. Por sua vez, o primeiro termo condutivo, na direção x, terá a escala após a aplicação desse fator, terá a escala dada por d ao quadrado, dividido por L ao quadrado, multiplicado por ΔTx, dividido por ΔTy. Enquanto isso, o termo condutivo na direção y, na direção perpendicular a cada uma das paredes que formam o canal, após a aplicação desse fator, a escala desse segundo termo condutivo passará a ser a escala unitária. Aqui nós vemos que aparece uma razão entre a variação da temperatura, a escala da variação da temperatura na direção x e a escala da variação da temperatura na direção y. O mesmo pode ser dito também do primeiro termo condutivo, né? O primeiro termo condutivo, a condução na direção longitudinal. Nós vamos tratar e aplicar uma escala apropriada a cada um desses termos e a razão, portanto, né? A partir de agora.
Tendo como ponto de partida, então, aquelas escalas que acabamos de obter para cada um dos termos da equação da energia, que é repetida aqui no topo da tela e que é associada com essa zona intermediária, né? Nós podemos agora utilizar alguns resultados da aula anterior para obter essa razão entre as escalas de variação de temperatura na direção x e a variação de temperatura na direção y. Começando então com a escala da variação da temperatura na direção x, nós podemos dizer que essa escala de variação de temperatura na direção x, dividido por L, tem a mesma ordem de grandeza que a taxa de variação de uma temperatura característica do escoamento, da seção transversal do escoamento, que nós demos o nome de temperatura média de mistura. Essa taxa de variação ao longo de x, o que por sua vez nos permite, a partir de uma das expressões que obtivemos anteriormente, para a taxa de variação da temperatura média de mistura ao longo de x, nos permite escrever então que ΔTx sobre L é da ordem de fluxo de calor, ou seja, Q duas linhas, dividido por ρCp vezes U vezes d, sendo U a velocidade média do escoamento e d justamente a distância entre as duas placas que formam o canal. Por sua vez, também da aula anterior, nós definimos a lei do resfriamento de Newton, tal qual escrita para adultos, como sendo o H, o coeficiente de transferência de calor, vezes a diferença de temperatura entre a temperatura da parede e a temperatura característica do escoamento, da seção transversal do escoamento, o que nós vamos associar com a escala de variação de temperatura ao longo de y, tal qual havíamos definido anteriormente. O que, por sua vez, tem que ser da ordem do fluxo de calor Q duas linhas. Portanto, combinando essas duas escalas, nós chegamos então à conclusão de que ΔTx sobre ΔTy é da ordem de, se nós multiplicarmos nessa primeira relação de equivalência aqui, por L, os dois lados, né, nós podemos então ter que ΔTx é da ordem de Q duas linhas vezes L, dividido por ρCp, U, D, dividido pela escala de ΔTy, que nada mais é do que fluxo de calor Q duas linhas, dividido por H, dividido pelo coeficiente de transferência de calor. O fluxo de calor pode ser cortado, o que nos leva então a escrever que a escala de ΔTx sobre ΔTy vai ser, no numerador, ρCp vezes U vezes D, no numerador, então, H vezes L. Nós podemos, então, multiplicar e dividir por D e também multiplicar e dividir pela condutividade térmica do fluido, o que nos permite, então, escrever, após rearranjar, H vezes D sobre K, multiplicado, por sua vez, por L sobre D, multiplicado por, se nós reconhecermos K, essa condutividade térmica dividido por ρCp, como sendo alfa a difusividade térmica, né? Então, multiplicado por alfa dividido por U vezes D. Por sua vez, nós podemos associar com esse termo aqui, o primeiro termo, entre parênteses, como Nusselt, baseado na distância entre as duas placas que formam o canal, enquanto o segundo termo, entre parênteses, nós podemos associar com Peclet, baseado também na distância entre as duas placas que formam o canal, só que agora elevado a menos 1. O que nos leva então à conclusão de que essa razão entre as escalas de variação de temperatura na direção x e na direção y, ela é da mesma ordem que Nusselt, baseado na distância entre as duas placas, vezes o Peclet, também baseado nessa mesma distância, só que elevado a menos 1, vezes L sobre D. Portanto, empregando essa
escala dessa razão entre as escalas de variação de temperatura, aqui nessas escalas que havíamos obtido para cada um dos termos lá da equação da energia, e também associando esse U vezes D sobre alfa com o Peclet baseado também na distância entre as duas placas que formam o canal, nós podemos escrever que a escala do primeiro termo condutivo simplesmente será dada por Nusselt baseado na distância entre as duas placas. Vocês podem conferir, né? ΔTx sobre ΔTy será Nusselt Peclet elevado a menos 1 vezes L sobre D. O L sobre D corta com D sobre L, enquanto o Peclet elevado a menos 1 vezes Peclet elevado a 1, né? será simplesmente 1 e a única coisa que sobrará será o número de Nusselt. Por sua vez, o segundo termo será dado por o D sobre D pode ser cortado, nós temos que esse primeiro termo, esse termo entre parênteses, também será o Peclet, né? Também será o Peclet baseado na distância. Então, nós teremos aqui simplesmente Peclet vezes delta sobre L. Só que delta sobre L, da análise de escalas da camada limite hidrodinâmica, nada mais é do que Reynolds baseado em L elevado a menos meio. Portanto, nós podemos escrever Peclet baseado em D, né, vezes o Reynolds baseado em D elevado a menos meio. No entanto, nós temos que corrigir esse termo aqui por D sobre L, só que agora também elevado a meio. De maneira que simplesmente a corrigir o fato de que delta sobre L na realidade é Reynolds baseado em L e não Reynolds baseado em D, tal qual havíamos escrito aqui. Se nós agora separarmos o Peclet em Peclet elevado a meio vezes Reynolds baseado em D também elevado a meio vezes Prandtl elevado a meio, nós podemos agora combinar esse Reynolds elevado a meio vezes Reynolds elevado a meio, simplesmente cancelará, o que nos levará à conclusão de que a escala do segundo termo convectivo será simplesmente dada por L sobre D sobre Peclet baseado em D elevado a menos meio multiplicado por Prandtl elevado a meio. No entanto, nós estamos em um ponto em que o L sobre D sobre Peclet baseado em D elevado a meio, que é na realidade a escala de distância dimensional até a entrada do canal necessária para que a zona afetada termicamente afete toda a seção transversal. No entanto, nós estamos na zona intermediária, portanto, além desse ponto, ou seja, L sobre D sobre Peclet baseado em D elevado a meio será maior do que 1. Como nós temos aqui um expoente negativo elevado a menos meio, nós temos que esse termo aqui, para a zona intermediária, será necessariamente menor do que 1. No entanto, nós estamos analisando, né, o caso justamente de metais líquidos, em que o Prandtl também é muito menor do que 1. Portanto, nós temos que esse termo aqui, esse termo convectivo, na direção y, permanece sendo muito menor do que 1 e, portanto, muito menos importante do que o termo condutivo na direção y, assim como acontecia também na zona de crescimento da camada limite térmica. Portanto, dando prosseguimento aqui, agora passando para o termo condutivo na direção x, nós vamos ter que ele será dado, a escala dele será dada então por Nusselt baseado em D vezes Peclet baseado em D elevado a menos 1 vezes D ao quadrado sobre L ao quadrado vezes L sobre D, o que ficará simplesmente D sobre L. E o termo condutivo na direção y, na direção perpendicular à parede, permanecerá tendo escala unitária.
Nós temos então que esse termo convectivo na direção y, ele é muito menor do que 1, justamente pela análise que fizemos aqui, e nós temos também que esse termo aqui, esse termo condutivo, diferente do que acontecia anteriormente na análise que nós fizemos da zona de crescimento da camada limite térmica, que se o postulado da camada limite térmica fosse válido, esse termo deixaria de ser importante. De maneira geral, nós temos que esse termo aqui na zona intermediária, esse termo condutivo, na direção x, ele volta a ser importante, a menos que o número de Peclet seja muito alto, alto até o ponto em que nós tenhamos um termo aqui, esse termo, muito menor do que 1, ou seja, o Peclet vezes d sobre L, o Peclet elevado a menos 1 vezes d sobre L é muito menor do que 1. Portanto, esse termo volta a ser importante, a menos que o Peclet seja muito alto, que é difícil, uma vez que nós lembramos que o Peclet nada mais é do que Reynolds vezes Prandtl, e para o caso de metais líquidos, o Prandtl é muito menor do que 1, então o Peclet não tende a ser muito alto, então é possível que esse termo aqui ainda tenha que ser retido em análises da zona intermediária. No entanto, nós temos que, fora dessa zona intermediária, para um L, uma distância da entrada do canal maior do que esse x, maior do que esse comprimento de entrada hidrodinâmica, maior do que esse x maiúsculo, nós vamos ter que uma nova característica desse escoamento será atingida, que será aquela em que nós tenhamos o escoamento hidrodinamicamente desenvolvido, ou seja, toda a seção transversal do escoamento sendo afetada pela interação viscosa com a parede, e o mesmo podendo ser dito das interações térmicas, toda a seção transversal também será afetada pelas interações térmicas. Portanto, nessa zona aqui, que nós já podemos de antemão nomear como a zona de escoamento termicamente e hidrodinamicamente desenvolvido, hidrodinamicamente e termicamente desenvolvido, nós temos que nessa zona, ou seja, para um L maior do que x, ou seja, uma distância bastante grande da entrada do canal, nós tenhamos que, como essa razão aqui, como o D permanece fixo, nós tenhamos que aquela escala, na realidade, seja dada, as escalas daqueles termos sejam dadas do Nusselt. A escala desse termo aqui permanecerá sendo uma escala muito menor do que 1, a escala do termo convectivo na direção y, e por sua vez a escala desse cara aqui será Nusselt baseado em D vezes Peclet baseado em D vezes D sobre L, só que agora nós temos um L muito afastado da entrada do canal, e como o Peclet elevado a menos 1, e como esse D, essa distância aqui, essa escala na direção y permanece constante a partir desse ponto aqui de desenvolvimento hidrodinâmico, nós vamos ter novamente que esse termo aqui tenderá a desaparecer, tenderá eventualmente a ser muito menor do que 1, para uma zona suficientemente afastada da entrada do canal, enquanto o termo condutivo na direção y permanecerá tendo escala 1. Portanto, nessa zona de escoamento hidrodinamicamente e termicamente desenvolvido, nós podemos tirar a conclusão para a zona de escoamento hidrodinamicamente e termicamente desenvolvido, nós podemos tirar a conclusão de que para essa zona, o Nusselt, baseado na distância entre as duas placas que formam o canal, será da ordem de 1, ou seja, o número de Nusselt passa a ser constante, sendo essa constante de ordem unitária. E é isso que de fato caracteriza o escoamento totalmente desenvolvido, que será observado a partir dessa zona de desenvolvimento hidrodinâmico para esse caso, justamente esse caso de metais líquidos, de líquidos com Prandtl muito menor do que 1.
Passando agora para a análise da situação em que nós temos um fluido escoando que tem um número de Prandtl muito maior do que 1, o que nós associamos tipicamente com óleos, né? A situação física associada com isso, num escoamento em um duto e um canal de placas paralelas, é mostrada justamente na figura mostrada na direita da tela. É possível perceber agora que a zona em que nós temos o desenvolvimento hidrodinâmico é menor do que a zona em que nós temos o desenvolvimento térmico, o que está de acordo com análises anteriores que fizemos desse caso, em que o número de Prandtl muito maior do que 1 implica que os efeitos viscosos afetarão muito mais rapidamente o escoamento, né, do que os efeitos térmicos, né? Então, para esse caso, analisando esse caso, começando aqui pela zona mais próxima da entrada do duto, da entrada do canal de placas planas paralelas, nós já havíamos analisado anteriormente, sob o ponto de vista hidrodinâmico, essa zona, e havíamos identificado essa zona como uma zona de entrada hidrodinâmica ou uma zona dominada por escoamentos de camada limite, e havíamos inclusive determinado o seu tamanho na direção x, que é esse x maiúsculo, que determinamos em aulas passadas. No entanto, para completar a análise dessa zona, agora nós precisamos analisar o que acontece nessa zona delimitada pelos efeitos térmicos, em que o escoamento é afetado termicamente pela interação com as duas paredes. Zona essa delimitada justamente pela parede em preto e esse pontilhado vermelho. Tomando então essa zona como nosso sistema para análise de escalas e tendo como ponto de partida a equação da energia, aqui escrita para dissipação viscosa desprezível e para também coordenadas cartesianas, né, e propriedades termofísicas constantes, né? Aplicando então a análise de escalas para esse caso, nós temos que, para o primeiro termo convectivo, a escala desse primeiro termo será a escala de U, que para esse caso, se nós assumirmos uma variação do perfil de velocidades aproximadamente linear nessa região, será dado aproximadamente por U, a velocidade média do escoamento ao longo da seção transversal, vezes ΔT, que é a espessura dessa zona afetada termicamente, que é o nosso sistema, né? Dividido por ΔT, que é a espessura da camada limite hidrodinâmica, multiplicada pela escala da variação de temperatura ΔT, dividido pela escala de x, que será o L, aquela distância da entrada do duto, do ponto que estamos analisando e que tem a espessura da camada limite hidrodinâmica ΔT e a espessura da zona afetada termicamente ΔT. Por sua vez, o segundo termo convectivo terá a escala de V, que será dada pela escala de U, que nós vimos anteriormente, que é U ΔT sobre ΔT, só que pelo princípio de conservação da massa será a escala de U vezes ΔT sobre L. Tudo isso multiplicado pela escala de variação de temperatura, ΔT, dividido pela escala de Y, que para esse caso, desse sistema que estamos analisando, esse sistema que compreende essa zona afetada termicamente, será a espessura dessa zona ΔT. Já o primeiro termo condutivo terá a escala dada pela difusividade térmica alfa, vezes a escala da variação da temperatura, dividido pela escala de x ao quadrado, ou seja, L ao quadrado. Já o segundo termo condutivo terá a escala dada pela difusividade térmica alfa, vezes a escala da variação da temperatura, ΔT, dividido pela escala de y, que é a espessura daquela zona afetada termicamente, ΔT elevado ao quadrado. Vamos agora multiplicar cada uma dessas escalas por um fator dado por ΔT ao quadrado dividido por alfa ΔT. Ao fazer isso, nós temos que o primeiro termo, nós podemos agora associar, nós podemos simplificar aqui, primeiro, olhando para o segundo termo convectivo, o termo convectivo na direção y, nós podemos ver que o ΔT aqui eliminará o ΔT no denominador e nós podemos reconhecer que os dois termos convectivos, na realidade, eles têm a mesma ordem de grandeza, a mesma escala, que, ao ser multiplicada por esse fator, nos levará a
uma escala dada por U vezes L sobre alfa, multiplicado por ΔT ao quadrado sobre L ao quadrado, multiplicado por ΔT sobre delta. Já esse termo condutivo na direção x passará a ter a escala após a aplicação desse fator dada por ΔT ao quadrado sobre L ao quadrado. Enquanto o termo condutivo na direção y após a aplicação desse fator terá a escala unitária. Essas escalas parecem familiares da análise que fizemos também da camada limite no contexto de escoamentos externos para esse mesmo caso de Prandtl muito maior do que 1. E, de fato, essas escalas são exatamente as mesmas, né? Portanto, se fizermos o mesmo postulado que fizemos naquela oportunidade, ou seja, que ΔT, o postulado de camada limite térmica, que ΔT é muito menor do que L, nós vamos novamente descobrir que esse termo condutivo na direção x é muito menor do que 1 e poderemos então chegar à conclusão, a partir da igualdade de escalas entre os termos convectivos e o termo condutivo na direção y, nós poderemos chegar à conclusão de que ΔT sobre L será da ordem de Reynolds baseada em L elevado a menos meio, vezes Prandtl elevado a menos 1/3, que foi um resultado que já havíamos obtido anteriormente, e o que nos leva à conclusão de que esse postulado da camada limite térmica será válido só se o número de Reynolds for muito maior do que 1, o que é o mesmo critério de validade para a própria camada limite hidrodinâmica. Portanto, nós temos, em resumo, nós temos aqui então que essa zona de camada limite, essa zona de entrada hidrodinâmica, também apresentará o desenvolvimento, essa zona termicamente afetada, também será uma camada limite, só que agora a camada limite térmica, e portanto nós temos aqui uma zona dominada por um escoamento em camada limite tanto hidrodinâmica quanto térmica, com um desenvolvimento simultâneo de ambas, desde que o número de Reynolds seja suficientemente grande para que isso possa ser considerado o postulado da camada limite hidrodinâmica e da camada limite térmica sejam válidos. Após o encontro entre as duas camadas limite hidrodinâmicas que havíamos associado anteriormente, com o escoamento completamente desenvolvido, pelo menos do ponto de vista hidrodinâmico, ponto esse em que isso ocorre, em que toda a seção transversal do escoamento ao longo desse canal passa a ser afetado pela interação viscosa com a parede. Esse ponto está distante justamente da entrada do duto, da entrada do canal de placas planas paralelas, tem uma distância dessa entrada, dada por x maiúsculo, que nós já analisamos anteriormente como o comprimento de entrada hidrodinâmica. A partir desse ponto, apenas a camada limite térmica permanece se desenvolvendo, até um ponto em que as duas camadas limite térmicas também se juntam, Ponto esse que ocorrerá uma distância da entrada do canal x maiúsculo com o subscrito t, que é o comprimento de desenvolvimento térmico, que também será tema de análise daqui a pouco. No entanto, focando a nossa atenção por enquanto nessa zona aqui intermediária, após o desenvolvimento hidrodinâmico, nós temos que, para realizar a análise de escalas, algumas escalas de alguns parâmetros envolvidos agora mudam em relação àquela que empregamos anteriormente. Após o desenvolvimento hidrodinâmico, nós temos que, no ponto de desenvolvimento hidrodinâmico completo, no ponto em que se inicia o escoamento completamente desenvolvido, nós temos que o delta, a espessura da camada limite hidrodinâmica, passa a ser da ordem de d, da ordem da distância entre as placas que compõem justamente o canal de placas planas paralelas. E após esse ponto, a partir do escoamento completamente desenvolvido, nós vimos anteriormente que o v, a componente vertical do vetor velocidade, passa a ser desprezível, passa a ser da ordem de zero. Além disso, se focarmos nossa atenção nessa zona delimitada pelo pontilhado vermelho e pelas paredes em preto, essa zona afetada termicamente,
que de fato será o sistema que iremos utilizar na análise de escalas, ou seja, se focarmos a nossa atenção na camada limite térmica, nós temos que a componente horizontal do vetor velocidade, o U minúsculo, será da ordem da velocidade média ao longo da seção transversal do canal, multiplicada pela espessura da camada limite térmica ΔT, dividido pela distância entre as placas que formam o canal de placas paralelas, ou seja, dividido por D. Novamente recorrendo à equação da energia para efeitos de dissipação viscosa desprezíveis e também propriedades termofísicas constantes e regime permanente, nós podemos agora empregar a análise de escalas após a ocorrência desse desenvolvimento hidrodinâmico, após a junção entre as camadas limite hidrodinâmica da parede superior e da parede inferior. Começando então pelo primeiro termo convectivo na direção x, a escala dele será dada pela escala de U, que nós acabamos de ver que é o U, a velocidade média, vezes ΔT, dividido por D. Tudo isso multiplicado pela escala do gradiente da temperatura na direção x, que será dada pela escala da variação da temperatura, ΔT, dividido pela escala de x, o L. Por sua vez, o termo convectivo na direção y, ele, para essa zona aqui em que nós temos já o desenvolvimento hidrodinâmico completo, esse termo convectivo aqui ele passará a ser desprezível e, portanto, nós teremos apenas a relação entre o termo convectivo na direção x, o termo condutivo na direção x e o termo condutivo na direção y. Por sua vez, a escala do termo condutivo na direção x, ela será dada por α vezes a escala de variação de temperatura, ΔT, dividido pela escala de x elevado ao quadrado, ou seja, L ao quadrado. Já o segundo termo condutivo, o termo condutivo na direção y, terá a escala dada por α vezes ΔT, dividido pela espessura da camada limite térmica, que é ΔT elevado ao quadrado. Novamente recorrendo a uma multiplicação por um fator de todas essas escalas, Fator esse que será ΔT ao quadrado dividido por α ΔT. Aplicando então esse fator a todas essas escalas, e rearranjando um pouco, nós vamos ter que o primeiro termo convectivo terá a escala dada por U vezes D dividido por α, vezes D dividido por L, vezes ΔT elevado ao cubo, dividido por D elevado ao cubo. O segundo termo convectivo tem ordem zero, então não vamos mais nos preocupar com ele. O termo condutivo na direção x passará a ter ordem dada por ΔT elevado ao quadrado dividido por L ao quadrado, enquanto o termo condutivo na direção y, após a aplicação desse fator, passará a ter ordem unitária. Nós podemos agora associar esse termo entre parênteses com o Peclet baseado na distância entre as placas que formam o canal de placas planas paralelas, e nós podemos então também empregar o postulado da camada limite térmica para dizer que o termo condutivo na direção x é muito menor do que 1. De onde nós podemos tirar então que ΔT dividido por D, dividido pela distância entre as duas placas que compõem esse canal de placas planas paralelas, é da ordem de L sobre D, dividido pelo Peclet baseado em D, baseado na distância entre as duas placas, elevado a 1/3. Agora, para analisar a escala desse comprimento de entrada térmica, a escala em que nós temos o fim dessa zona de desenvolvimento térmico, para analisar então a escala desse comprimento de desenvolvimento térmico, nós precisamos definir a partir de que ponto as duas camadas limite térmicas se juntam. Isso acontecerá
quando ΔT for da ordem, a espessura da camada limite térmica for da ordem da distância entre as placas que compõem esse canal de placas planas paralelas. Utilizando então essa definição para o xt, ou seja, associando o L para esse caso em que o ΔT é da ordem de D, associando o L então com o comprimento de desenvolvimento térmico, nós podemos, utilizando então essa relação de escalas que obtivemos a partir da equação da energia, nós podemos chegar à conclusão de que o critério para o desenvolvimento térmico completo, para esse caso de Prandtl muito maior do que 1, ele é dado por xt sobre d, ou seja, o comprimento de entrada térmica dividido por d, dividido pela distância entre as placas, né? Dividido por Pclé baseado em d, elevado a 1/3, tem que ser da ordem de 1. Ou seja, a raiz cúbica desse comprimento adimensional, definido dessa forma, terá que ser da ordem de 1, diferente lá do que acontecia no caso anterior, no caso dos metais líquidos, em que a raiz quadrada de um termo semelhante é que deveria ser da ordem de 1. Além disso, vocês podem também empregar a análise de escalas e descobrir que o Nusselt, baseado na distância entre as duas placas, ele é da ordem de ΔT sobre D elevado a menos 1. Nós temos então que dentro dessa zona de desenvolvimento térmico, nós temos então que o Nusselt, baseado na distância entre as duas placas, ele será da ordem de L dividido por D sobre Pclé baseado em D elevado a menos 1/3. Após o encontro entre as duas camadas limite hidrodinâmicas e também após o encontro entre as duas camadas limite térmicas, nós temos a zona de escoamento hidrodinamicamente e termicamente desenvolvido, ou seja, escoamento completamente desenvolvido do ponto de vista hidrodinâmico e do ponto de vista térmico. A partir desse ponto, então, nós temos que toda a seção transversal do escoamento é afetada tanto pela interação viscosa entre o escoamento e a parede, quanto pela interação térmica entre o escoamento e a parede. Ou seja, para pontos além da posição longitudinal igual ao comprimento de entrada térmica, né, que acabamos de achar, pelo menos do ponto de vista de ordem de grandeza, nós temos que a escala na direção y daquele nosso sistema que estamos adotando na nossa análise de escalas, a escala na direção y desse sistema, que era até aqui aquela zona afetada termicamente, né, a zona afetada termicamente pela interação com a parede, que agora na realidade é toda a seção transversal do canal, ou seja, a escala na direção y dessa zona termicamente afetada passa a ser da ordem de D, da ordem da distância entre as duas placas que compõem justamente o canal de placas planas paralelas. Além disso, essa escala passa a ser fixa, diferentemente do que acontecia até aqui. Vamos explorar então as consequências dessa nova escala na direção y, a partir, tendo como ponto de partida a equação da energia para efeitos de dissipação viscosa desprezíveis, propriedades termofísicas constantes e também para regime permanente. Começando então pelo primeiro termo convectivo, pelo termo convectivo na direção x, nós temos que ele terá a escala dada por a escala de U, que na realidade será simplesmente a velocidade média, U maiúsculo, multiplicado pela escala da variação de temperatura. No entanto, de uma discussão que já tivemos anteriormente, nós sabemos que após o desenvolvimento térmico completo, aquela escala que era baseada justamente na diferença da temperatura
nesse miolo aqui que ainda não estava afetado termicamente pela interação com a parede, que é a mesma temperatura do escoamento incidente, esse Tin, não mais é a escala característica da seção transversal, do escoamento, né? A partir de agora, a temperatura característica é uma outra, que é a temperatura média de mistura, que utilizamos, inclusive, para determinar a razão entre as variações de temperatura na direção x e na direção y. E nós faremos isso novamente aqui. Portanto, nós temos que, para esse termo convectivo na direção x, a escala da variação de temperatura será esse ΔTx, dividido pela escala de x, que é L. Por sua vez, no escoamento completamente desenvolvido, nós temos que o V continua sendo da ordem de zero, ou seja, o termo convectivo na direção y passa a ser novamente da ordem de zero e desprezível novamente. Já o primeiro termo condutivo, o termo condutivo na direção longitudinal, na direção x, passa a ter a ordem dada, uma ordem de grandeza dada por alfa, vezes ΔT, a escala da variação de temperatura na direção x, dividido pela escala de x ao quadrado, ou seja, dividido por L elevado ao quadrado. Por sua vez, o termo condutivo na direção y terá uma ordem de grandeza dada por alfa, a difusividade térmica, vezes a escala da variação de temperatura na direção y, dividido pela escala de y do nosso sistema, que nós já havíamos estabelecido que é d elevado ao quadrado, né? Novamente, recorrendo àquela multiplicação por um fator de todas essas escalas, fator esse que agora será d ao quadrado dividido por alfa ΔTy, nós chegamos então à conclusão de que, para o primeiro termo convectivo, nós teremos U vezes D dividido por alfa, multiplicado por D sobre L, multiplicado por ΔTx sobre ΔTy. O segundo termo convectivo ele é zero, né? Então não precisamos mais nos preocupar com ele. Já o primeiro termo condutivo na direção longitudinal, ele passará até a ordem de grandeza após a multiplicação por esse fator, dada por d ao quadrado, dividido por L ao quadrado, multiplicado pela razão entre as variações de temperatura, ΔTx sobre ΔTy. Por sua vez, o segundo termo condutivo, o termo condutivo na direção y, após a multiplicação por esse fator, terá a escala unitária. De análises anteriores que fizemos no contexto lá dos metais líquidos, e vai continuar sendo válido aqui, nós descobrimos que, a partir lá da definição da temperatura média de mistura e também do coeficiente de transferência de calor para a transferência de calor convectivo em dutos, nós chegamos à conclusão de que a razão entre a escala da variação de temperatura na direção x e a escala da variação de temperatura na direção y, ela era da ordem de Nusselt baseado em D, baseado na distância entre as duas placas que compõem o canal de placas planas paralelas, multiplicado por Peclet baseado nessa mesma distância, elevado a menos 1, multiplicado por L sobre D. Empregando, então, essa escala nesses dois termos aqui, nós descobrimos, então, que as escalas se reduzem a, primeiro, o termo convectivo, né, a escala do termo convectivo na direção x. Nós podemos reconhecer esse termo entre parênteses aqui como sendo o Peclet baseado em D, de maneira que, ao substituir essa escala aqui, nós vamos ficar simplesmente com o Nusselt baseado em D. Então, o termo convectivo na direção x terá uma escala dada pelo Nusselt baseado na distância entre as placas, né? O termo condutivo na direção x
ele passará a ter uma escala dada por Nusselt baseado em D, multiplicado por Peclet baseado em D elevado a menos 1, multiplicado por D sobre L. Enquanto o segundo termo condutivo, o termo condutivo na direção Y, passará a ter a mesma escala, a escala unitária, como já era desde antes, nada mudará. Então nós temos aqui, a partir desse ponto, nós podemos tirar a conclusão de que, desde que peguemos um ponto suficientemente afastado da entrada do canal, como D permanece fixo, à medida que o L vai aumentando, o que acontece é que esse termo condutivo na direção X se torna cada vez menos importante, ele vai caindo até o ponto em que nós temos apenas um balanço entre o termo convectivo na direção X e o termo condutivo na direção Y. Isso é justamente o que caracteriza essa zona de escoamento hidrodinamicamente e termicamente desenvolvido. Para essa zona, então, nós temos que, para um L suficientemente grande, para um L maior do que o comprimento de desenvolvimento térmico, nós vamos ter, então, que o Nusselt, baseado na distância entre as duas placas que compõem o canal de placas planas paralelas, passará a ser constante e da ordem de 1, que é justamente o que caracteriza esse escoamento completamente desenvolvido.